Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, meus amados. Aplaudam, irmãos, a palavra, irmãos, aplaudam. Amém a palavra de Jesus. Meus amados, peço a maior atenção dos irmãos presentes dentro desta congregação, neste momento, para que nós possamos receber este alimento tão fundamental para o nosso crescimento e edificação espiritual. Meus amados, esse texto em João capítulo 3, irmãos, este encontro é o encontro dos mais enigmáticos da palavra de Deus. Eu tenho, irmãos, como um dos encontros mais importantes que Jesus teve com o ser humano. Foi esse encontro, irmã Cleidmara, esse encontro de Jesus com Nicodemos. Irmãos, Nicodemos era um judeu, e Nicodemos, o texto vai dizer que ele era da seita dos fariseus. Ele pertencia a uma seita judaica chamada farisaísmo. Então Nicodemos era um fariseu desta seita. E o historiador Flávio Joséfo, que escreveu o livro A História do Povo Judeu, o historiador Flávio Joséfo vai referir no seu livro que havia naquela época cerca de 6.000 adeptos da seita dos fariseus. Então, o nosso personagem Nicodemos, ele fazia parte da seita dos fariseus. E o texto vai referir que ele era um dos principais da seita dos judeus. Mas além, irmãos, de Nicodemos pertencer à seita dos fariseus, ele fazia parte, irmã Francisca Caleb, de um grupo mais seleto ainda. Ele fazia parte de um grupo chamado Sinédrio. O Sinédrio, irmãos, para que o irmão Gabriel entenda, era como se fosse em Israel o Supremo Tribunal de Israel. Era o Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 homens e um sumo sacerdote, portanto 71 membros. Era um membro, irmão,
irmão Domingos, o mais seleto em Israel naquele momento. E o nosso personagem pertencia à seita dos fariseus e pertencia a esse seleto grupo do Sinédrio. O Supremo Tribunal equivalia ao Supremo Tribunal de Israel. E o texto vai nos mostrar esse encontro entre Jesus e Nicodemos. Nesse encontro, aprendemos uma das mais importantes doutrinas da Escritura. Esse encontro vai nos proporcionar, irmão Daniel, entendermos o que é a doutrina do novo nascimento, a doutrina da regeneração, a doutrina de nós nascermos de novo. Irmãos, é o assunto mais importante para o cristão, é compreender a doutrina da regeneração, a doutrina do novo nascimento. E não entender essa doutrina, irmão Valdir, pode nos custar inclusive a nossa salvação. Por isso, todo cuidado ainda será pouco para que nós possamos assimilar esta mensagem. Irmãos, hoje qual é o cenário da igreja, da cristandade atual, a cristandade moderna? Hoje, irmãos, nós vemos igrejas cheias de membros. Nós observamos nessas igrejas um número de batismos. Ocorrem muitos irmãos descendo as águas. Existem os rituais religiosos dentro das igrejas. Dentro das igrejas, nós participamos da Santa Ceia. Nós temos por aí seminários, encontros evangelísticos. Nós vemos tudo isso. Mas o que se vê, irmã Giovana, na atualidade, é que esses crentes apenas nasceram da água. Apenas estão nascendo da água, sem nascer do Espírito. São crentes chamados crentes nominais. Apenas Vitória tem o nome de crentes. Apenas são crentes nominais. São pessoas, irmãos, que entram bode da igreja e continuam bodes dentro da igreja. São pessoas, irmão Júnior, que entram como joio dentro da igreja e continuam sendo joio dentro da igreja, porque não compreenderam e não passaram pelo fato mais importante, que é o novo nascimento. Então, meus irmãos, o novo nascimento, ele vai afetar a nossa mente. É a mudança da mente, irmã Vilma. O novo nascimento vai mudar o nosso cerne, a nossa alma, a nossa mente. E hoje a cristandade não é diferente da igreja romana, da igreja apostólica romana, aonde a salvação é pregada através das obras. Hoje a cristandade evangélica está encaminhando e pensando que a salvação é pelas obras, que a salvação é fazer parte e ser inscrito numa igreja. Muitas pessoas acham, irmão Gabriel, que basta ter seus nomes arrolados, irmão Diácono Edivaldo, basta ter seus nomes arrolados numa igreja, basta terem sido batizados e descido as águas, basta participar da Santa Ceia, que isso já lhes garante a salvação. Irmãos, a palavra de hoje, a palavra desta noite vem dizer para nós que isto não basta. Jesus vai ensinar Nicodemos e vai ensinar para nós nesta noite que apenas descer as águas, apenas participar da Santa Ceia, dos cultos da igreja, isso não nos garante a salvação. Irmãos, o personagem Nicodemos, vamos fazer aqui uma breve citação da biografia, irmã Maria Raimunda, desse personagem
personagem tão importante para nós nesta noite, Nicodemos. Nicodemos, o texto vai dizer, irmãos, que ele era uma autoridade. O texto vai dizer que ele era príncipe. Ele era não no sentido de principado, mas Nicodemos era um dos principais da seita dos fariseus. E ele também fariseu, aqui para que os irmãos entendam, fariseu no grego quer dizer separado. Os fariseus eles não eram separatistas, eles eram separados para a obediência e para o estudo da lei. Os fariseus, eles observavam ao extremo, com extremo zelo, o cumprimento da lei mosaica. Os fariseus eram o grupo mais importante e mais influente do judaísmo. Os fariseus, eles eram de fato judeus, e era o grupo mais proeminente, era o grupo mais importante e mais influente do judaísmo. E eles faziam um voto, os fariseus faziam um voto para ingressar na seita, e esse voto era de observar a lei durante toda a sua vida. Para ser fariseu, irmã Giovana, tinha que fazer um voto, e tinha que haver 3 testemunhas desse voto. E esse voto eles prometiam, eles faziam um voto de seguir rigorosamente os preceitos da lei. Então membros dessa seita, eles, além de ter os 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés, eles também, irmão Valdir, criaram mais de 600 aditivos à lei de Moisés. Eles adicionaram as 10 leis das tábuas que Deus entregou a Moisés. Eles acrescentaram mais 600 comentários, 600 mandamentos. Mas havia um detalhe: os fariseus preferiam os comentários sobre a lei. Eles preferiam os comentários do que ler a própria lei. Então, meus amigos, esse personagem Nicodemos era um dos principais. E esse é o homem que vai encontrar Jesus. É esse homem que vai ter um encontro, irmãos, com Jesus. E aqui uma pergunta: por que Nicodemos foi ao encontro de Jesus? Por que, irmão Antônio? Por que Nicodemos decidiu ter um encontro com Jesus? E nós vamos ver aqui, irmão Gabriel, algumas características desse fariseu, desse judeu chamado Nicodemos. Ele era vazio de Cristo. Esse homem, ele não tinha paz, era um homem que não tinha paz e não descansava na religião a qual ele pertencia. E vamos ver, irmãos, no versículo 2. Esse homem, no versículo 2, no capítulo 3, versículo 2, a palavra vai dizer que Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus. Irmãos, Nicodemos foi às escondidas, podemos dizer assim. Isso por quê? Porque ele era um homem, porque os judeus consideravam Jesus como um impostor. Os judeus consideravam a Jesus como um falso profeta, como um falso mestre. Mas esse Nicodemos ouviu alguma pregação de Jesus. Nicodemos ouviu alguma pregação, alguma mensagem sobre Jesus. E esse homem, irmãos, por que foi ter com Jesus? Provavelmente Deus já estava trabalhando na salvação de Nicodemos. A alma desse homem não descansava. Quem sabe isso passava pela cabeça, irmã Caleb, de Nicodemos. Quem sabe esse Jesus
não irá me dizer se eu estou salvo. Irmãos, esse era o grande dilema de Nicodemos, irmãos. E muitos de nós nessa noite, principalmente aqueles que estão nos visitando, irmã Giovana, nesta noite, há essa dúvida: será que nós estamos salvos? Será que eu estou salvo? Então, irmã Vilma, Nicodemos tinha essa dúvida, apesar dele ser um seguidor ferrenho da lei, obediente da lei mosaica, dedicado ao estudo da lei mosaica. Mas esse homem, ele não sabia e ele não tinha certeza da sua salvação. Muitos de nós, irmãos aqui presentes, não temos a certeza da nossa salvação. E esse homem, apesar de ser um homem poderoso, apesar de ser um homem rico, vamos já ler aqui um texto que comprova que Nicodemos era um homem rico. Então era um homem da seita dos fariseus, era um homem pertencente ao sinédrio, era um homem importante naquela cidade. Mas esse homem, irmãos, não tinha a convicção, não tinha a certeza da sua salvação. Irmãos, que grande dilema é para nós sabermos se estamos, irmão Daniel, ou não salvos. Esse homem era incomodado dia e noite. Esse homem queria saber se ele de fato estava salvo. E esse homem vai ao encontro de Jesus. E no versículo de número 2, começa aqui um diálogo muito importante para a nossa compreensão, porque Jesus, e um detalhe, não foi Jesus que procurou Nicodemos, foi Nicodemos que buscou a Jesus. E a palavra vai dizer que ele foi ter de noite. De noite, ele foi à procura do Mestre, ele foi à procura de Jesus. E no versículo de número 2, começa esse diálogo entre Nicodemos, o nosso personagem desta noite, e Jesus. Versículo 2 vai dizer: este Nicodemos foi ter de noite com Jesus e disse. O que Nicodemos disse? Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Irmãos, nós podemos ver aqui no versículo de número 2, que Nicodemos se dirige a Jesus, se dirige de uma forma, até certo ponto, respeitosa. Até porque o povo judeu não tinha Jesus como Filho de Deus. O povo judeu atribuía a Jesus ser um falso profeta, um falso mestre, um falso rabino. Então era esse o conceito que Jesus tinha no meio do povo judeu. E Nicodemos se apresenta a Jesus de noite, e ele inicia o diálogo chamando Jesus de Rabi. Rabi, irmãos, quer dizer outras expressões semelhantes. Rabino também é outra forma, é mestre, chamavam Jesus de mestre. Maria Madalena, quando foi até o sepulcro, que Jesus já havia ressuscitado, quando Jesus se aproxima dela, diz para ela: mulher. Imediatamente Maria Madalena toma um susto de ver Jesus ali do lado dela, e a expressão dela para Jesus é Rabone, ou seja, Rabi, mestre. Então é essa expressão que Nicodemos usou para Jesus. Rabi, sabemos que és mestre, porque ninguém faria os prodígios que tu fazes se não fosse da parte de Deus. Mas ali Nicodemos estava diante do próprio Deus, a própria divindade de Deus. E como divindade, com a onisciência, que é um dos atributos mais importantes de Deus e de Jesus, a onisciência. Jesus, Gabriel, sabe todas as coisas. E quando Nicodemos elogiou a pessoa
pessoa de Jesus. Jesus imediatamente, irmã Lira, já havia lido o pensamento e as intenções de Nicodemos. Jesus já sabia o que Nicodemos queria saber naquela noite. Então Jesus vai responder para Nicodemos imediatamente. Vai dizer: disse-lhe Jesus, em verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmão Antônio, olha que palavra, irmã Vilma, importante para nós nesta noite, irmãos. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito jamais verá o reino de Deus. Mas tem um detalhe aqui, irmã Valdir, nesta conversa. Nicodemos não perguntou isso para Jesus. Nicodemos poderia ter dito naquele momento para Jesus: Jesus, eu não lhe fiz esta pergunta. Mas estava ali diante de Nicodemos o próprio Deus, a divindade, o onisciente Jesus, que sabia a intenção do encontro de Nicodemos com ele. Jesus já sabia que Nicodemos queria saber se ele estava salvo, se apesar de ser o cumpridor da lei, o cumpridor exímio da lei, que seguia a lei nas suas 10 revelações de Deus, e ainda cumpria 600 preceitos adicionados à lei de Moisés. Ele cumpria tudo, mas ele tinha um vazio dentro dele. Ele queria saber, maneira, se ele estava salvo. Então Jesus, imediatamente ao ler a mente de Nicodemos, Jesus vai dizer: importa-vos nascer de novo. Aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, não verá o reino de Deus. Mas nesse momento, meus irmãos, Nicodemos vai fazer uma réplica. Ele vai fazer uma réplica. Ele já havia elogiado Jesus, já havia chamado Jesus de mestre, já havia chamado a irmã Dominguinhas, Jesus já havia chamado de rabi, mestre, Rabone, já havia elogiado Jesus, porque os demais fariseus nem de rabi chamavam Jesus, chamavam de falso profeta, de falso religioso, chamava de embusteiro, enganador. Era assim que o povo judeu tratava ao nosso Redentor, ao nosso Salvador. Então, nesse momento, Nicodemos faz uma réplica. Ele vai fazer uma pergunta, irmão Júnior, nesse momento, e no versículo 4, Nicodemos vai dizer: como pode um homem nascer sendo velho? Ele fez essa pergunta, ele fez essa réplica para Jesus. Jesus, como pode um homem velho nascer segunda vez? Irmãos, Nicodemos não havia entendido a mensagem de Jesus, ou mais provavelmente Nicodemos iria usar um artifício de linguagem, que ele tentou reduzir o argumento de Jesus ao absurdo. Irmãos, muita atenção nesse momento. Nicodemos está tentando reduzir o argumento de Jesus ao nada. Quando Jesus disse: aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, não verá o reino de Deus. E Nicodemos tenta anular o argumento de Jesus, perguntando: Senhor, Jesus, Rabi, como pode um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Então Jesus vai responder ao homem que tinha apenas uma dúvida na sua cabeça. Ele tinha apenas uma indagação. Nicodemos tinha um desejo, um anseio. Qual era o anseio, irmã Lohane, naquele
naquele momento, ele queria saber se ele estava salvo. Era isso que era o anseio de Nicodemos naquele momento. E aqui eu faço uma pergunta para os irmãos nesta noite: se Jesus sondar a sua mente neste momento, qual o seu grande anseio? Qual o seu grande desejo, irmão Anderson Júnior? Se Jesus sondasse as vossas mentes neste momento, qual seria o grande anseio da nossa mente? Qual seria o grande desejo das nossas mentes? Será que seria como Nicodemos, saber se estamos salvos? Ou o nosso anseio é outro, diferente desse personagem Nicodemos? Então, irmãos, Jesus vai responder: na verdade, em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, aqui Jesus vai falar fortemente para nós nesta noite. Muitos de nós aqui presentes achamos que basta aceitarmos Jesus. Levanta a mão, o pregador faz um apelo, a pessoa levanta a mão e aceita Jesus. A pessoa, depois de algum tempo, irmão Antônio, vai passar, me permita, irmão, depois de aceitar a Jesus como Salvador, depois de descer as águas do batismo, depois de participar da Santa Ceia, depois de participar dos ritos da religião, muitos de nós pensamos que estamos salvos. E Jesus vai dizer para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Irmãos, aqui tem uma mensagem muito profunda para nós nesta noite. Se nós não nascermos da água, irmãos, o que é nascer da água? Nascer da água significa o batismo nas águas. Descer as águas é nascer da água. Nascer da água, irmãos, da linguagem de Jesus, é nascer da terra. Nascer da terra é um ato externo. O irmão vai dizer: eu já aceitei Jesus, eu já desci as águas. Irmãos, isto é um ato exterior, é um ato público. Mas, irmãos, falta alguma coisa nesse processo da salvação. E Jesus vai dizer que ele é aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, jamais verá o reino de Deus. Irmãos, nascer do Espírito é nascer do céu. Nós temos dois nascimentos da nossa vida, irmãos. Temos o nascimento biológico, aquele que amanhã, por exemplo, eu estarei completando 59 anos de vida. Nasci no dia 26 de julho do ano de 1964. Irmãos, este é o nascimento biológico. Mas Jesus não está falando de nascimento biológico, ele está falando de um novo nascimento. Irmãos, essa doutrina, a doutrina do novo nascimento, a doutrina da regeneração, é a doutrina mais importante para o crente, é a doutrina mais importante para aqueles que estão postulando entrar no reino dos céus. É a doutrina mais importante, e a doutrina, por incrível que pareça, irmão Luiz, é a doutrina mais esquecida nos púlpitos das igrejas. Não estão se pregando, irmã Vitória, dos púlpitos sobre o novo nascimento, e por causa disso, irmãos, está sendo criada uma igreja diferente, uma igreja onde os irmãos só passaram pelas águas. Só passaram pelas águas e não se completou a salvação. É o que está acontecendo com a igreja, é o que está acontecendo. As igrejas estão abarrotadas
de membros que não passaram pelo novo nascimento, não passaram pelo novo nascimento ensinado por Jesus nesse encontro com o fariseu Nicodemos. Então, meus amados, nós temos que buscar esse entendimento desta noite, porque vai representar, irmão Gabriel, a nossa salvação. Sabermos, como Nicodemos tinha a sua dúvida: será que eu estou salvo? Será que cumprindo a lei, os 10 mandamentos, será que eu cumprindo os 600 preceitos adicionados à lei, será que isto é suficiente para sermos salvos? Irmãos, Nicodemos e irmã Francisca Caleb tinha essa dúvida. Essa dúvida estava incomodando aquele homem rico, essa dúvida estava incomodando aquele homem importante, aquele fariseu, dos principais dos fariseus. Aquela dúvida estava tirando o sono, irmã Nira, daquele personagem chamado Nicodemos. E apesar da riqueza, de pertencer ao farisaísmo, de pertencer ao sinédrio, mas isso não estava garantindo a certeza da salvação. E aquele homem queria saber de Jesus. Nós temos que saber de Jesus se nós já passamos pelo novo nascimento. Irmãos, é a doutrina fundamental, é a doutrina que vai nos ensinar a compreendermos a salvação, o processo da salvação, meus amados. Então Jesus vai dizer: Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Irmão Gabriel, essa afirmação de Jesus é terrível, é confrontadora para nós desta noite, irmã Vitória. O novo nascimento. A irmã Vitória já fez a sua decisão ao lado de Jesus. A irmã Vitória já se cadastrou no batismo e passou pelo batismo das águas. Saiba, irmã Vitória, que a irmã ela só nasceu da água. O nascimento foi só da água. É preciso o novo nascimento. E o novo nascimento, irmãos, só vem com o Espírito Santo. Lembrem-se, irmãos, em Atos capítulo 2, Pedro estava pregando para uma grande multidão. Uma grande multidão se deslocou para ouvir aquele sermão maravilhoso de Pedro. E lá no meio da pregação de Pedro, alguém no meio da multidão vai indagar, vai exclamar: irmãos, o que faremos para sermos salvos? Aquela pergunta foi para Pedro, irmão pastor J. Wilson, então J. Abreu. Então naquele momento, lá no meio da multidão, alguém clama: irmão Pedro, o que faremos para sermos salvos? E Pedro vai dizer: arrependei-vos. Então ali é o primeiro passo. Foi o primeiro passo de muitos de nós aqui presentes nesta noite. A pregação da palavra gera arrependimento. A pregação da palavra gera fé em nossos corações. E passamos pelo batismo nas águas. Mas o processo da salvação, irmãos, não está concluído. Eu vou aqui confidenciar para os irmãos. Eu achava, como muitos dos irmãos aqui presentes, que bastava descer as águas, bastava participar da Santa Ceia, e isso já me garantia a minha salvação. Quantos anos, irmã Vilma, eu passei achando dessa forma, irmã Nira? Mas Jesus vai falar, vai dizer para Nicodemos e vai responder para nós nesta noite, que se não nascer do Espírito, não veremos o reino dos céus. E aquela multidão que ouviu Pedro, naquela noite, houve 3.000 conversões, irmão Domingos, 3.000 conversões numa noite. É impressionante, é sobrenatural, sem um microfone, sem uma caixa de som, sem um carro de som para chamar o povo. 3.000 convertidos naquela noite. E no dia seguinte, o número de 3.000 foi adicionado para 5.000, e já eram 5.000 o número dos convertidos. Mas ali, irmãos, não havia se completado o plano da salvação.
salvação. Faltava alguma coisa, irmão Antônio, faltava alguma coisa para aqueles irmãos. Muitas vezes, irmã Giovana, falta algo para nós. Falta algo para nós, irmã Francisca Caleb. Falta nascer do Espírito Santo. Isto é imprescindível. Em medicina, eu sou médico, em medicina se usa uma expressão latina chamada condição sine qua non. É um termo da medicina jurídica, condição sine qua non. E esse termo da língua latina quer dizer condição, sem ela não há. Entenderam, irmãos? Condição sine qua non, condição sem ela não há. Então, se não nascermos do Espírito, não há salvação. Mas, irmão, eu fui batizado, irmão, eu levantei a mão e aceitei Jesus. Eu participo da Santa Ceia, todo segundo domingo eu participo da ceia. Eu estou salvo, irmão. Está não, irmão. Tem uma notícia triste para o irmão. Não está salvo. Não completou o processo da salvação, irmã Cleide. Então, irmãos, não nos conformemos. Não nos conformemos pela falta do conhecimento. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer: o meu povo está se perdendo, porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, falta conhecimento da palavra para nós. Nós não temos, irmã Mira, buscado a palavra. Nós não temos agido como o salmista Davi no Salmo 119, quando ele diz: guardei no meu coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Então nós temos que ser um Davi, nós temos que ser o estudioso da palavra, nós temos que buscar a palavra, nós temos que guardar a palavra em nosso coração, porque sem o conhecimento da palavra nós seremos candidatos à perdição. Muitos irão tombar no caminho até a Nova Jerusalém. Muitos de nós não chegarão até o ponto final. Muitos de nós não chegaremos à cidade eterna, à Nova Jerusalém. Iremos tombar antes de chegar lá, porque Oséias disse: por falta de conhecimento. Muita gente acha que apenas aceitar Jesus, ser batizado, participar da ceia, garante a salvação. A partir desta noite, irmãos, nenhum de nós aqui presente se dê por inocente, irmã Nira. Nenhum de nós nesta noite se dê por inocente de não conhecer o assunto. Por isso, irmãos, quando eu iniciei a pregação, eu disse: é um encontro emblemático, é um encontro extraordinário. Esse encontro de Jesus com Nicodemos, talvez de todos os encontros, se falarmos a respeito de Zaqueu, se falarmos a respeito da mulher samaritana, não há um encontro mais importante, Diácono Edivaldo, não há um assunto mais importante para Jesus tratar conosco nesta noite do que a doutrina do novo nascimento, a doutrina da regeneração. Nós temos que saber, irmãos, se estamos salvos. Nós temos que saber se o plano de salvação já se cumpriu na nossa vida. Senão, seremos mais um a tombar na travessia. O povo judeu, quando saiu do Egito, onde eram escravizados, saiu do Egito, o libertador Moisés, simbolizando a pessoa de Jesus, libertou o povo. Mas de todos os que saíram do Egito, apenas 2 chegaram na terra de Canaã. Irmãos, só dois irmãos, apenas Josué e Caleb chegaram na terra prometida. Todos os outros tombaram, morreram no deserto. Não foi por doença, irmão, porque Deus cuidava daquele povo. Não foi por sede, porque Deus dava água todo dia. Não foi de fome que morreram, porque Deus mandava o maná cair do céu e eles não faltava alimento, não tinham fome, não tinham sede, eles tinham a proteção de Deus, eles não tinham frio. De noite uma coluna de fogo os acompanhava, e de noite eles não queimavam a sua pele, porque Jesus mandava uma nuvem para protegê-los do
sol, então nenhum morreu por falta de cuidado de Jesus. Eles tinham água, tinham alimento, tinham coluna de fogo à noite, tinham nuvens para protegê-lo do sol. Nenhum morreu por um acidente da natureza. Morreram, tombaram no deserto, porque não conheciam a palavra de Deus. Por isso Oséias disse: o meu povo se perde, o meu povo está morrendo, está sucumbindo, porque lhe falta conhecimento. Por isso, irmãos, todos nós, crentes, temos que nos congregar. Há irmãos achando que basta estar em casa, resolve o problema. Irmã, ainda não resolve. Temos que estar aqui, ouvir a pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, já dizia o apóstolo Paulo, e o ouvir da palavra de Cristo. E nós temos que ser, irmãos, alimentados pela palavra. Nós temos que ser nutridos pela palavra de Deus, e é ela que é lâmpada. O mesmo Davi, no mesmo Salmo 119, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés, e ela é que alumia os meus passos. A palavra, irmão Domingos, é ela que nos ilumina, é ela que nos diz se estamos salvos. A palavra de Deus vai dizer em outra passagem que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se somos salvos. Irmãos, eu tenho certeza que essa dúvida paira na mente dos irmãos, essa dúvida para no coração dos irmãos: será que estamos o que já foi feito para sermos salvos? Era a dúvida, irmã Vilma, de Nicodemos. Nicodemos era um homem cumpridor da lei, era um homem importante, era um homem que, quando Jesus foi crucificado, ele ajudou Jesus. Ele ajudou. Isso está em João capítulo 19, 38 e 39. E o texto vai dizer que quando Jesus foi ser sepultado, o rico Nicodemos ajudou. Ele deu, irmão, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui o que foi que ele doou para o sepultamento de Jesus. E a palavra vai dizer o seguinte, no capítulo 19, versos 38 e 39, o que a palavra vai dizer? Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E aqui vai aparecer o personagem Nicodemo, do versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Irmãos, Nicodemos, esse personagem que foi ter de noite com Jesus, aqui ele já estava de dia intercedendo por Jesus. Essa é a característica dos salvos, irmãos. Os salvos defendem Jesus. Os salvos proclamam a palavra de Jesus. E Nicodemos vai ajudar, porque os judeus, irmã Cleide, não embalsamavam os seus cadáveres. Eles não embalsamavam. Eles cobriam os corpos para não ficarem com odor insuportável. Eles usavam compostos para ter um perfume especial, e eles usavam mirra e aloés. Para os irmãos terem uma ideia, essas quase 100 libras equivaliam a 34 quilos de aloés e mirra. Irmãos, 34 quilos, irmão Anderson Júnior, desse composto, desse perfume. 34 quilos Nicodemos doou para perfumarem o corpo de Jesus. Era essa quantidade, irmãos, caríssima. Só o homem rico tinha acesso a essa quantidade de mirra e aloés. Então, aqui, Nicodemos demonstrando que estava salvo, demonstrando que de fato ele entendeu a mensagem
de Jesus. Ele compreendeu, irmã Vilma, que havia necessidade imperativa, uma condição sem ela não há, que para ser salvo nós temos que nascer da água e do Espírito Santo. Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que passar por essas etapas, porque de outra forma, Jesus vai dizer para Nicodemos e Vandira, vai dizer para nós nesta noite, do contrário, crentes, do contrário, pretendentes a crentes, jamais verão o reino dos céus. Olha, irmão Antônio, que sentença trágica e terrível Jesus tem para aqueles que não compreendem essa doutrina do novo nascimento, essa doutrina da regeneração. Pode significar, irmão Domingos, a própria salvação da pessoa em não compreender essa doutrina. Então, meus amados, que nesta noite, amados, o Espírito Santo, o mesmo que estava aqui com Jesus, nesse encontro com Nicodemos, o mesmo que moveu o coração de Nicodemos a ir ter com Jesus à noite, que esse mesmo Espírito Santo nesta noite nos faça entender, abra o nosso entendimento. Irmãos, precisamos entender a mensagem da palavra de Deus, nós precisamos compreender, por isso nós temos que meditar nela dia e noite, para compreendermos o que ela quer de nós, o que é necessário para a nossa salvação. Irmãos, nenhum de nós aqui está aqui por outra razão. Se alguém está aqui por outra razão, eu desconheço. Eu tenho certeza que cada um está aqui para obter a salvação, para saber se estão de fato salvos. É o maior tesouro que Deus tem para nós. Não é um carro novo, não é uma motocicleta nova, não é uma casa nova, não é um casamento bom. Não é isso que Deus tem para nós, que Jesus tem para nós, irmã Giovana. O mais importante, o bem mais precioso, chama-se salvação. Nós precisamos ser salvos, irmãos, porque nós queremos morar com Cristo. Nós queremos habitar uma cidade chamada Nova Jerusalém, que está prometida em Apocalipse. Nós queremos ir morar naquela cidade, naquela linda cidade, a Nova Jerusalém. E nós só podemos ir para lá, irmãos, se nós nascermos da água e nascermos do Espírito. O Espírito precisa carimbar o nosso passaporte para o céu. Irmãos, seu Espírito Santo, o processo da salvação, ele não será completo. Tanto que quando Jesus estava na terra, os discípulos perguntaram, o batismo de Jesus é igual ao batismo de João Batista? Responderam, não. O batismo de João Batista, o Batista, era o batismo nas águas, era o batismo do arrependimento, apenas isso. E qual era o batismo de Jesus, irmã Francisca Caleb? Era o batismo no Espírito Santo. Irmãos, é preciso a descida do Espírito Santo. Não é à toa, irmãos, que nós somos chamados de pentecostais. Por que nós somos chamados pentecostais? Porque nós cremos no Pentecostes, nós cremos que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, e nós cremos, irmão Daniel, que o Espírito Santo continua a descer sobre nós. Mas é preciso que nós creiamos, é preciso que nós entendamos o que Jesus estava ensinando para Nicodemos, é preciso que nós entendamos o que Jesus está nos ensinando nesta noite. Novo nascimento, irmãos. Precisamos nascer de novo, irmãos. Precisamos, sob pena de nós irmos para o lago de fogo. O lago de fogo, o inferno. Aquele lugar que Jesus disse, onde o verme não morre, onde a ferida não sara, e aonde o fogo não se apaga. É o lago de fogo, é o Sheol, é o Tártaro, é o lago de fogo, é o inferno. É o lugar para aqueles que não compreenderem esta doutrina que Jesus está ensinando nesta noite. Irmãos, a coisa é tão séria, irmãos. É sério, irmãos. Nós temos que dar valor para esta pregação. Nós temos que dar valor para esta doutrina nesta noite, para que nós possamos saber de fato que nós temos que receber o Espírito Santo. Hoje, nesta noite, estará sendo convidado todos os visitantes
todos aqueles que ainda não professaram uma decisão pública ao lado de Jesus, que é o aceitar Jesus. Quando o pregador diz a alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como Salvador, meu amigo que está nos visitando nesta noite, esse é o primeiro passo para o processo da salvação. É o primeiro passo, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, e aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Olha, irmãos, é sério, irmãos, quando alguém ouve a pregação da palavra, Diácono Edivaldo, e não aceita, ele está negando a Jesus, está negando a salvação de Jesus. Jesus disse: a estes eu negarei também diante do Pai. Mas apenas aceitar Jesus é o primeiro passo, sendo que o último passo é o derramamento do Espírito Santo, e é isso que falta acontecer na igreja, irmãos. Por isso há entre nós tantos fracos, tantos doentes, e não poucos os que dormem, porque não compreenderam e não receberam o Espírito Santo. Irmãos, a igreja, as igrejas de Caxias, as igrejas do Maranhão, as igrejas do Brasil e do mundo não têm experiência com o Espírito Santo. Vou repetir de novo, irmão Daniel. Os crentes da modernidade não têm experiência com o Espírito Santo. Por isso são frios. Converse com os crentes atuais. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Vejam o que é que os crentes falam. Ouçam o que os crentes estão falando, irmã Giovana. Não estão representando na sua boca os frutos da salvação, os frutos do Espírito Santo. Não estão sendo professados nas nossas vidas. Por isso, damos péssimos testemunhos. O crente dá péssimo testemunho, muitas vezes, e as pessoas ímpias dizem: é para ser crente igual esse aí, eu não quero ser crente, porque o testemunho é mau, porque nunca, irmã Caleb, receberam de fato o Espírito Santo. Amados, a hora já avança, irmãos. Então, irmãos, levem nos vossos corações, irmã Giovana, irmão Gabriel, irmão Anderson Júnior, irmã Vitória, falta alguma coisa, falta algo nas nossas vidas. Falta a irmã Cleide, o Espírito Santo. Busquemos incessantemente o Espírito Santo. Peçam a Deus, peçam ao Pai o Espírito Santo, e o Pai concederá o Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus, quando ele foi assunto aos céus, subiu, ele disse: eu vou, meu povo, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo, e ele habitará convosco. É ele que está transitando aqui nesse corredor desta noite. É o Espírito Santo, usando o pregador, porque nós não pregamos da nossa boca, nós não damos aqui nenhuma opinião, nós pregamos a palavra. E ai de quem não pregar a palavra, ai de nós se não pregarmos a palavra, ai de nós, que maneira, destino triste daquele que não pregar a palavra. Nós somos atalaia, nós somos obreiro da obra do Senhor, e nós temos que proclamar esta palavra, dizer ao povo: falta alguma coisa, irmãos, falta alguma coisa. Que o Espírito Santo nos fortaleça nesta noite, Diácono Edivaldo, que o Espírito Santo nos encha da unção, do conhecimento da palavra, e a partir de hoje, Vitória, busquemos o Espírito Santo, busquemos incessantemente, irmão Valdir, sob pena de ir para o inferno. Procure incessantemente o Espírito Santo, e vocês saberão quando ele descer sobre vós, vocês irão perceber, irão sentir que o Espírito Santo de fato está convosco, porque a palavra diz que ele testifica com o nosso espírito se estamos ou não salvos. Quem é que testifica, irmã Dominguinha, se estamos salvos? É o próprio Espírito Santo. É ele que diz: você está salvo, você está salvo. É ele que testifica, é ele que carimba, é ele que chancela, é
Ele que confirma a nossa salvação. Então, irmãos, que Deus, na sua infinita bondade, que Jesus, na sua maravilhosa palavra, que o Espírito Santo nos ensine nesta noite que nós temos que nascer da água, mas principalmente nascermos do Espírito Santo. Temos que nascer do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça nesta noite, que nenhum de nós saia por aquela porta como entramos, sem saber desta grande verdade que pode nos levar ou não para a salvação. Então, a partir de hoje, nós não seremos tidos, irmãos, diaconisa Ana Paula, como inocentes. Nós não podemos nos dar como inocentes a partir de hoje à noite, porque a palavra foi pregada, a palavra foi proclamada, irmão Antônio, e não temos mais, irmã Dira, nenhuma desculpa. Júlio, nenhuma desculpa mais. Batizados, nós temos que ser salvos pela água e pelo Espírito. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo por essa riquíssima oportunidade de proclamar. Por isso a palavra vai dizer quão lindo, em Romanos Paulo vai dizer no capítulo 10, quão lindo, Diácono Edivaldo, são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão lindos, irmã Vilma, são os pés de quem proclama a palavra. Quão lindo, quão maravilhosos são esses pés que levam a palavra de Deus. Que Deus seja glorificado, que Jesus seja glorificado nesta noite, que o Espírito Santo seja glorificado nessa noite. E eu agradeço a direção da igreja, representados pelo pastor Edifran e pelo pastor Flávio e pela dirigente do culto desta noite, e pela permissão de todos vocês. Eu agradeço pela riquíssima oportunidade, e que o plano de salvação seja completo a partir dessa noite, irmã Cleidmar, a partir dessa noite, nascermos da água e nascermos do Espírito. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo.